Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre, eternamente seja louvado. E como todas as vezes que olhamos a palavra ou a ouvimos, nela meditamos, suplicamos o dom do Espírito Santo para todos. É isso que Jesus prometeu. O Espírito Santo, quando vier, ele vos ensinará todas as coisas e vos recordará o que eu vos tenho dito. Então, que o Espírito Santo nos recorde as suas palavras, que ele nos ensine, que ele nos ilumine a todos nós. Essa é a vontade de Deus, que todos nós sejamos iluminados, que todos nós compreendamos o amor que vem até nós através da palavra do próprio Jesus Cristo, que é a palavra eterna do Pai. Palavra eterna do Pai. Hoje tomamos capítulo de São João, capítulo 15, versículos do 18 até o 21. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro me odiou a mim. Se fosseis do mundo, o mundo vos amaria, porque o mundo ama aquilo que lhe pertence, mas porque não sois do mundo, porque eu vos escolhi e apartei do mundo, o mundo por isso vos odeia. Lembrai-vos daquilo que eu vos disse: o servo não é maior que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isso eles farão contra vós por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Vamos primeiro olhar essa parte, o versículo 18. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro me odiou a mim. Você veja um mistério que acontece no nosso meio. Nós, cristãos, católicos, deixamos todos sossegados. No termo evangélico, quer dizer, nós não importunamos a ninguém, nós apenas anunciamos a palavra. E as pessoas, entre aspas, a troco de nada, se revoltam contra o nosso modo de viver, porque, como diz a Escritura, o nosso modo de viver lhes incomoda. E por que incomodaria? Nós não condenamos a ninguém. Jesus vai dizer: eu não vim para condenar o mundo, eu vim para salvá-lo. Mas nós temos uma norma de vida, mas nós temos a palavra que nos guia. A palavra de Jesus é a palavra que nos guia, que nos orienta. É a palavra que nos faz viver. É não só a palavra que nos orienta e nos guia, mas é a palavra que comungamos, que bebemos, que partilhamos. É isso que é viver a palavra. Mesmo que você se lembra lá da carta aos Coríntios, mesmo que eu conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e eu não tiver o amor de Deus, eu não sou nada. Caridade é o amor de Deus. O dom maior que podemos receber é esse amor de Deus. E como ele vai dizer aqui: se ouviram a minha palavra, ouvirão também a vossa. Então não dizemos uma palavra que é nossa, dizemos a palavra que é Jesus. Se nós a ouvimos, se tantos
ouviram a Jesus, também ouvirão a palavra que, entre aspas, repetimos. Nós a recebemos, mas repetir também não é o termo certo. Imagine, você não é um papagaio. Nós somos aqueles que bebem da palavra, se alimentam da palavra, e aquele que se alimenta, ou é como um alimento comum que você recebe, você já não é mais você, você é a força daquele alimento que você recebeu. Tal é essa realidade que se você não comer nenhum alimento, você vai enfraquecendo e morre. Você já não pode, entre aspas, fazer mais as coisas. Você não pode fazer mais nada. Imagine você privado de todo o alimento durante tantos dias ou até tantas semanas, tantas quantas você puder aguentar. Vai chegar um momento que você já não é mais você, você morre e você já não consegue, e a cada dia que você não se alimenta, menos coisas você pode fazer, maior é a tua fraqueza, maior é a tua incapacidade de realizar as coisas ou de fazer as coisas. Então a palavra não é uma palavra, a palavra é uma vida. Assim que Moisés não vos deu o verdadeiro pão do céu, sou eu quem vos dá o verdadeiro pão do céu, porque o verdadeiro pão do céu é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Ainda que fosse um alimento dado de uma forma milagrosa, ele não dava a vida, ele sustentava a vida. E porque nós disse que partilhamos a palavra, porque nós bebemos dessa palavra, nós comungamos a palavra, nós comungamos do seu corpo e do seu sangue. O meu Pai é quem vos dá o verdadeiro pão da vida, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então não é uma palavra que orienta, só que conduz, que mostra um caminho. Ela não mostra um caminho, ela é o caminho. Ela é a seiva, como a videira comparada em Jesus, nessa parábola da videira, também em São João. Então, vamos olhando, vamos sentindo, vamos vivendo. E como São Paulo vai repetir, não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. É claro que nós olhamos a vida de São Paulo pela sua missão, pelo seu empenho, pela sua dedicação, mas ele vai dizer várias vezes, não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim, e vai dizendo palavras semelhantes a essa. Se eu fizesse de minha própria vontade o anúncio do Evangelho, eu teria algum mérito, mas eu fui enviado a fazer isso, eu fui mandado a fazer. É uma missão que eu recebi, é uma obrigação, assim como um homem recebe salário depois de trabalhar. Assim também São Paulo dizia que se ele trabalhava é porque ele foi mandado trabalhar, ele foi enviado em missão a viver essa palavra que ele próprio recebeu. É bonito isso, porque nós vamos entendendo cada dia mais o sentido verdadeiro da palavra. Digo verdadeiro como Jesus pronuncia, em verdade vos digo. O sentido verdadeiro da palavra, o verbo era Deus, e o verbo estava junto de Deus, e o verbo se fez carne e habita no meio de nós. O habitou de Deus é o habitar em toda a eternidade, passado, presente e futuro. Mas no momento em que se faz homem, ele habita corporalmente com a sua divindade no meio de nós. Corpo, sangue, alma e divindade no meio de nós.
nele habita corporalmente a plenitude da divindade. São Paulo vai dizer, então vamos comungando essa palavra e vamos partilhando essa palavra. Não são palavras ditas, são palavras recebidas e partilhadas, são recebidas pelo dom da vida do próprio Cristo. A palavra que eu vos dei é a palavra de vida eterna. Então tudo isso que vemos e sentimos é palavra de vida. Nós vivemos a palavra porque nós comungamos a palavra. Não vivemos a palavra de uma pressuposição de que somos melhores do que os outros. Não, de maneira nenhuma. Isso seria grande loucura da nossa parte. Mas aquilo que podemos, aquilo que brota de nós é a vida que vem de Jesus. Somente essa vida. Então, se o mundo vos odeia, sabei que primeiro odiou a mim. Olha, por isso que quem nos odeia, odeia o próprio Cristo. Quem nos despreza, despreza o próprio Cristo. Não que sejamos alguma coisa, não é pressuposição, é comunhão de fé, é comungar o próprio corpo e sangue do Senhor e partilhar esse corpo e sangue do Senhor. O que ora eu partilho não é um ensinamento, nunca nós ensinamos ninguém, por isso que Jesus vai dizer: a ninguém chameis de mestre, porque um só é o vosso mestre. A ninguém chameis de pai, porque um só é o vosso pai. Por isso que ninguém ensina a ninguém, nós partilhamos uma palavra. A palavra que nós recebemos, nós partilhamos. Assim como aquele que recebe um alimento natural, e qualquer gesto que ele faça, qualquer palavra, qualquer ação que ele faça, é fruto do alimento que ele recebeu. Nós também fazemos isso. Partilhamos a palavra que recebemos, que comungamos, o sangue que bebemos, o corpo que comemos. Nós partilhamos a palavra. Por isso que se o mundo vos odeia, odiou a mim. Eu não estou partilhando uma palavra que é minha. Eu ouvi outro dia que alguns artistas famosos de cinema estão fazendo suas próprias religiões. Olha até onde vai a loucura do ser humano. São artistas famosos que, como você vê, esses clubes de fãs, fã-clube de tal artista, Então, se o artista disser, vamos comer esterco, porque o esterco limpa a nossa mente e vai todo mundo comer esterco. Porque é uma palavra dita, e uma palavra dita é morte. Toda palavra dita, ela é morte. A palavra comungada é vida. Você, é claro, quando essa pessoa morrer, ou quando ela apodrecer em vida, de que vai valer a sua palavra? A nossa palavra é partilhada por quê? Porque nós recebemos a vida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Lembramos Abraão, lembramos Moisés e Elias conversando com Jesus no Monte Tabor. E São Pedro vai dizer depois do Monte Tabor, ele vai dar o seu testemunho na segunda carta de São Pedro, capítulo 1. Olha o que ele vai dizer: nós vimos a sua glória lá no Monte Santo, lá no Monte Tabor. Ele vai dizer que ele ouviu essa voz: este é o meu filho amado, muito amado, em quem tenho posto todo o meu afeto. Essa mesma voz que vinha do céu
Nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Olha a preciosidade disso. Então, o que Pedro partilha também não é uma palavra, é uma vida. Ele viveu lá no Monte Santo. Esse é o meu filho muito amado, no qual coloco todo o meu afeto, ponho todo o meu afeto, a minha afeição, a minha complacência. Essa mesma voz que vinha do céu, ele ouviu a voz que vinha do céu: esse é o meu filho amado. E se um artista qualquer, por mais famoso que seja, falar uma coisa, não é uma voz que vem do céu, não é uma voz que alimenta, não é uma voz que ensina, não é uma voz que instrui. Mais sábio seja a pessoa que você ouviu, mais letrada seja a pessoa que você ouviu ou ouvirá. Quantos diplomas tenham, isso não vale nada, ainda que eu conhecesse todas as mistérios e toda a ciência e não tiver o amor de Deus, esse amor que São Pedro viu lá no monte. Ainda que eu desse toda a minha fortuna aos pobres, se eu não tiver amor, eu não sou nada. Se eu entregasse o meu corpo a chamas para ser queimado e eu não tiver esse amor, eu não sou nada. Porque veja você, se você acumulou uma grande fortuna ou recebeu essa fortuna de seus pais, antecessores, e você pegar e distribuir toda essa fortuna aos pobres, isso não vale nada, porque tudo aquilo perece. Tudo aquilo se esvai, você morre, os pobres que você alimentou morrem também. Então, Jesus joga aí uma outra dimensão. É uma vida. Você precisa ter o amor para viver, significando que se você ama e você partilha um pedaço de pão, o que vem da tua vida vai fazer aquele viver também, porque você vive pelo amor de Deus e faz aquilo por amor a Deus. Então esse amor é repassado em todo gesto que você faz, porque você vive pela comunhão, pelo corpo e sangue de Cristo. Assim como o homem vive naturalmente dos alimentos que ele come, assim também aqueles que creem em Jesus vivem do alimento que Ele é. Eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Claro, nós sabemos que o nosso pão natural, o nosso arroz e feijão, o que comemos no cada dia, alimenta a nossa vida natural. Mas ele vai dizer, o maná, seus pais comeram maná no deserto e morreram. É o meu Pai quem vos dá o verdadeiro pão do céu. Eu sou o pão de Deus que desce do céu e dá a vida ao mundo. Então já não é uma vida natural que partilhamos, não é um ensinamento, não é uma doutrina. São Pedro vai também dizer isso, capítulo 20, segunda carta de São Pedro, capítulo 1, versículo 20, antes de tudo, sabei que nenhuma profecia da Escritura é de interpretação pessoal, porque jamais, nunca, uma profecia foi proferida por efeito de uma vontade humana. Homens inspirados pelo Espírito Santo falaram da parte de Deus. Claro, você escolhe, você busca. É importante saber o que o homem busca. Se ele busca o seu próprio conforto, a sua própria satisfação, o seu próprio consolo. Você conhece, você já ouviu falar, religiões que buscam consolar as pessoas daquilo que elas viverem ou daquilo que elas vivem. Religiões que buscam trabalhar o interior da pessoa para que ela se sinta bem.
para que ela se desfaça de um trauma de infância, de um sofrimento, de uma vida mal vivida. Outros procuram entre aspas, se elevar, procurar um sentido melhor para a vida, mas desprezam a própria vida. Mesmo aqueles que procuram dar sentido à vida fogem da vida. É isso que nós anunciamos. A palavra que vivemos, a palavra que recebemos, é a palavra partilhada, vivida. É por isso que São Paulo vai dizer: ainda que eu conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que você recebesse, ainda que você soubesse, descobrisse a cura do câncer, da AIDS, dos males desses males que vão deteriorando, ou Alzheimer, ou essa que se abrevia por ela, que vai definhando a pessoa, que vai fazendo a pessoa morrer aos poucos, morrer em vida. Ainda que você descobrisse todas as curas, se você não tiver amor, você não é nada. Olha que passagem preciosa para nos iluminar, para nos animar no caminho de Cristo. É claro, eu desejo a cura, eu desejo ser curado de uma doença, eu desejo que pessoas que são queridas a mim sejam curadas, pessoas que têm problemas sérios dentro de casa, que elas sejam libertadas daquilo, do filho, de um marido que bebe, que é alcoólatra ou que é viciado, que pessoas que sofrem muito por isso. Quanto que uma pessoa viciada causa de sofrimento para uma família? Claro, todos querem, ninguém está negando isso. Eu quero ser curado, você quer, a cada dia. Ainda ontem eu me lembrava da passagem de Moisés, aos 120 anos, no dia da sua morte, não lhe havia obscurecido a visão e não lhe havia enfraquecido a vitalidade do corpo. Ele não tinha enfraquecido com 120 anos e ele não perdera a qualidade da visão com 120 anos. É claro, quem não desejaria isso? Viver até os 120 anos com boa saúde, com boa visão, todos nós. Isso é natural, mas Jesus vai dizer, vai colocar uma outra forma. Então você não anuncia mais aquilo que você ouve, você anuncia aquilo que você partilha. As palavras que eu vos digo são espírito e vida. A carne para nada serve, e toda palavra que a carne pronuncia, ela morre também com a carne. E essas religiões que você vê aí proclamando tantas coisas, cujo objetivo, a gente já disse, é depenar pessoas, é arrancar tudo que você tem, é pegar essas pobres criaturas ignorantes, no bom sentido, que não conhecem a palavra, e arrancar delas tudo que podem para se enriquecer à custa dela. O que é isso? É morte também. Cada vez que eu cobiço uma coisa que você tem e eu não tenho, eu estou morrendo, porque não é da palavra que eu estou me alimentando. Eu estou repetindo uma palavra para te convencer a me dar aquilo que eu quero. Isso é uma palavra repetida, é um papagaiar evangélico, isso. Você vai repetindo palavras do evangelho, você até as decora para repetir. Nunca na história do mundo a palavra dízimo foi tão repetida e com tanta sede. Por quê? Porque agora já não interessa mais dar a salvação, esse dom, a caridade que não morre jamais. Se eu não tiver a caridade, eu não sou nada. E quem faz isso não tem caridade, não tem amor, não tem bondade, não tem misericórdia.
eu arrancar de um pai de família o fruto de um trabalho de 30 dias, o 10º de um trabalho de 30 dias, eu sou um carrasco. É um carrasco, o mundo está cheio de carrascos que querem se enriquecer à custa do trabalho de gente simples. O que é o dízimo? Se vocês compreendessem, eu quero misericórdia e não sacrifício. Eu quero que vocês sejam instrumentos de bondade, de misericórdia, de compaixão, de perdão. É isso que faz a vida em nós. É claro, se você participa de uma comunidade, você vai contribuir para aquilo. Agora, por exemplo, na nossa comunidade, nosso reitor assumiu o compromisso com a rádio, pagaram um programa de rádio, então nós colaboramos com isso, nós devemos colaborar com isso, porque está fazendo uma coisa em nome de Cristo, aquele que consagra, aquele que nos dá o corpo e sangue de Cristo, assume um compromisso em nome de Cristo. Aquele que não comunga, assume um compromisso em nome de si mesmo. Por isso que o mundo vos odeia, porque não sois do mundo, porque você não fala de que você vai ficar rico, que você vai ganhar na loteria, que você vai ter carro, que você vai ter fazenda, que você vai ter 2, 3 casas. De que adianta se eu ganhar o mundo inteiro e vier a perder a minha alma? As pessoas estão trabalhando com matéria, com tudo aquilo que morre. Nosso interesse é a vida. É claro que desejamos, nosso sentimento natural, sermos curados, sermos libertados de um vício que tenhamos, de uma fraqueza que tenhamos. Desejamos ser libertados, mas para viver esse dom da vida eterna que o Espírito Santo nos dá, se vocês, sendo maus, sabem dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Por isso nós pedimos o Espírito Santo, que aquilo que nós partilharmos não é uma palavra apenas, e a palavra de Deus não é uma palavra, porque o Verbo se fez carne, o Verbo é vida, veio aos seus, veio para os seus, mas os seus não o reconheceram. A vida estava junto de Deus e a vida era Deus. A vida veio morar no nosso meio, mas nós preferimos a morte. Por mais boazinhas, por mais divinas, entre aspas, que fossem as suas palavras, por mais doces que fossem, por mais alentadoras que fossem, se elas não trazem a vida, elas morrem. Nós morremos. Não é isso que nos interessa. O que nos interessa é a vida vivida e partilhada, é a vida que recebemos do Cristo e que partilhamos. Isso leva para a vida eterna. Não foi Moisés quem vos deu o pão do céu? Sou eu quem vos dá o verdadeiro pão do céu, que é o pão de Deus que desce e dá vida ao mundo. E o pão é para comer, e o vinho é para beber. O pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. Nós nos alimentamos da palavra. O Verbo era Deus e o Verbo é Deus, a palavra é o próprio Deus. Nós nos alimentamos da palavra, o que entra dentro de nós pela comunhão, na comunhão que recebemos, é o próprio Cristo, é a própria palavra. Por isso que eu digo que nós partilhamos a palavra. Nós não partilhamos vamos dizer, o evangelho lido. Nós partilhamos a palavra encarnada, a palavra que se encarnou, se tornou pão e se torna nós também. A palavra se torna nós nos tornamos a palavra, porque a palavra veio para dentro de nós.
Que o Espírito Santo nos ilumine cada dia mais, cada dia melhor, a compreendermos que nós não vivemos de palavras repetidas, nós vivemos da palavra que está dentro de nós. E se nós partilhamos essa palavra, partilhamos aquilo que recebemos do próprio Cristo, que é a palavra dentro de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.